O mundo selvagem. Em 1995 foi um ano histórico para a conservação, quando o mesmo governo americano que autorizou o extermínio do lobo cinza por volta de 1800 autorizou a sua restauração em Idaho, no Parque Yellowstone, depois de quase 70 anos de ausência. É uma das grandes ironias do país. Os contribuintes americanos pagaram milhões de dólares para trazer de volta o mesmo animal que pagaram milhões para eliminar. Viemos até Yellowstone para descobrir como o maior programa de restauração do mundo foi realizado. E também para ver como o lobo é uma parte tão importante do meio ambiente. Vamos seguir a matilha Crystal Bint à medida que atravessa os campos desse parque nacional gigante. Vamos observar como vivem em seu novo lar e assumem seu lugar no equilíbrio do ecossistema. Hoje, o lobo cinza está de volta. O coiote, nas culturas americanas nativas, era conhecido como a estrela de Deus. Mas hoje, esse animal altamente inteligente e bem-sucedido é provavelmente o mais mal falado e o predador menos entendido na América do Norte. Apesar de séculos de massacre, o coiote não só sobreviveu, mas prosperou. Para aprender os segredos de seu sucesso, vamos observar uma matilha nas Montanhas Rochosas. O lobo. Através de séculos de mitologia folclórica, ele ganhou a reputação de um demônio violento que gosta de carne humana. Nada poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, nunca houve um ataque confirmado a um homem por um lobo na selva. Nunca ninguém confirmou isso. Os fatos mostram que os lobos selvagens têm mais medo das pessoas do que o contrário. Mas esse medo infundado, e não os fatos, levou humanos a perseguir os lobos mais do que qualquer outro animal durante toda a história. Em parte, por sua pele, mas mais por sua reputação errônea. Nos Estados Unidos, o programa de extermínio dos lobos foi lançado no fim de 1800 para combater o problema de lobos matando o gado. O problema foi causado pelos próprios humanos. Os caçadores haviam matado 50 milhões de búfalos. As populações de lobos aumentaram, à medida que as carcaças eram deixadas para trás. Quando o homem exterminou os búfalos, os lobos famintos foram forçados a matar o gado. A resposta do governo americano foi usar milhões de dólares de impostos para custear a apreensão, morte, envenenamento e até queima dos animais vivos que rondavam pelos campos. Até mesmo os parques nacionais não eram seguros. Em 10 de março de 1872, o Congresso americano separou 2,2 milhões de acres para o primeiro parque nacional, Yellowstone. Os guardas florestais foram encarregados de proteger os animais no parque para as pessoas apreciarem. As carcaças foram envenenadas por homens conhecidos como wolfers. Nos anos seguintes, um esforço concentrado eliminou os lobos do parque com todos os meios disponíveis. Depois de matar os adultos, os filhotes geralmente eram trazidos para a central dos guardas florestais. Lá, os lindos animais eram apreciados pelos visitantes. Os filhotes foram mortos depois. A população de lobos definhou. Mas o serviço do parque não parou até que o último lobo em Yellowstone estivesse morto.
Em fevereiro de 1922, uma fêmea e 10 filhotes foram mortos próximo à base da montanha Elroy. Em maio, 2 adultos e 6 filhotes foram destruídos em uma caverna em Spaceman Ridge. Finalmente, em 1926, a última morte registrada de lobos em Yellowstone ocorreu quando 2 filhotes foram aprisionados e destruídos. Em alguns anos mais tarde, biólogos começaram a ver que nem tudo estava bem em Yellowstone. Com os lobos extintos, o número de alces e búfalos aumentou fora de controle. O habitat estava sendo seriamente destruído. O predador reduzia os rebanhos e os mantinha magros e sadios. O programa de restauração de lobos é o produto do esforço de incontáveis pessoas durante vários anos. Finalmente, 20 anos atrás, um bravo indivíduo surgiu e recomendou que a roda da história fosse posta em movimento. Em 1975, fui contratado pelo Serviço de Parques Nacionais para fazer uma pesquisa e ver se havia matilhas de lobos aqui no Parque Nacional de Yellowstone. Eu passei 12 meses no campo durante 2 anos e não encontrei nenhuma evidência de matilhas no Parque Yellowstone. Em 1978, recomendei que o Serviço de Parques trouxesse os lobos de volta ao ecossistema de Yellowstone através da reintrodução. As palavras causaram uma chuva de comentários negativos por parte dos rancheiros da região, que confirmaram que os lobos iriam basicamente exterminar a vida que antes existia na área. Até 1995, vários desafios legais foram vencidos. O programa foi lançado. Pode-se ver por que os biólogos trouxeram os lobos aqui. As grandes matilhas de alces e búfalos haviam desgastado o vale e comido os brotos de salgueiro e aspen antes que pudessem crescer. O som do lobo. É um som que não tem sido ouvido no vale por mais de 70 anos. O grupo dormiu o dia todo, mas agora é hora de se mexer. Eles andaram entre 10 e 15 milhas por dia neste território e matando um alce todos os dias a cada 3 ou 4 dias. A tensão aumenta à medida que a matilha se aproxima. O macho alfa e a fêmea sentam e observam os 2 bebês para a caça. A caça pode terminar em alguns minutos, ou pode durar por horas. Quando os predadores descansam e depois começa a perseguição. Os bebês escolheram um grupo de grandes touros. O resto do rebanho olha nervoso. A perseguição é um modo da natureza expor o que é muito velho ou muito doente para acompanhar. Os lobos não se comparam a um touro saudável, mas eles podem matar aquele que ficar para trás. Os animais mais fortes e saudáveis irão escapar, viverão para procriar, assegurando a qualidade dos genes. O resto do rebanho se retira rapidamente. A perseguição pode ser mortal para o predador. Muitos lobos sucumbiram aos cascos e chifres da presa. De repente,
um touro enorme aparece e o bebê mal escapa da morte. Eles testaram esse rebanho. É hora de irem para outro. À medida que a noite chega, os lobos se misturam a um rebanho de touros menores. Uma calma desconfortável envolve os lobos que se juntam aos alces. Eles irão esperar por uma oportunidade na escuridão de Yellowstone. São 7 da manhã e está 10 graus abaixo de zero em Fahrenheit. Quando amanhece em Yellowstone, podemos ver que o rebanho Crystal Bint já matou ontem à noite. Enquanto os lobos dormem, os outros animais tiram a vantagem do seu sucesso. Coiotes, pega-rabudas, corvos e outras espécies. Todos beneficiam-se da presença do lobo. Os lobos estão grogues do banquete de ontem à noite. Mas os bebês parecem ter energia sem fim quando retornam para a carcaça a 1 milha de distância. O macho alfa e a fêmea esperam. Uma pedra gigante é um bom esconderijo para os jogos dos lobos jovens. A meia milha de distância, as raposas vermelhas dividem o banquete. As águias se alimentam de outros pedaços que os lobos espalharam ontem à noite. Os sentidos aguçados dos coiotes os alertaram dos lobos que se aproximam. O macho alfa tem seu ar de autoridade. Um dos coiotes dá o alarme. O alarme passa desapercebido por um do grupo. Finalmente, o coiote despreocupado vê o perigo e tenta escapar. A fêmea alfa é rápida demais para ele. Ela o mata em um instante com suas garras. O bebê observou e aprendeu que é preciso proteger o território do bando. Os coiotes aprenderam que esses lobos recém-chegados os substituíram no topo da cadeia alimentar canina. No final, os lobos fortalecem não somente as presas, mas também outros predadores. A fêmea alfa mostra sua caça uma última vez. Depois, a deixa para trás, para os abutres, se junta ao bando e parte novamente. O bando Crystal Bint mostrou hoje que esse é o território deles e que estão preparados para defendê-lo. Não são mais transferidos do Canadá.
São lobos verdadeiros de Yellowstone. Cada tronco da árvore familiar do lobo conta uma história fascinante de uma luta para existir como um indivíduo e uma espécie em Yellowstone. Em 1996, 17 outros lobos foram liberados, criando 4 novos grupos. 4 lobos criaram o grupo-chefe Joseph, liberado em abril em Heart Lake. Em novembro de 1996, eram somente 2 lobos. A fêmea alfa morreu após ser atingida por um caminhão. Um dos bebês se juntou a outro novo grupo de lobos, o grupo Druida. O grupo Druida está indo bem na parte noroeste do parque. Agora são 6 lobos. O grupo Estrela Solitária foi originalmente criado por um par alfa. A fêmea do par foi encontrada queimada, aparentemente depois de cair em uma piscina térmica. Felizmente para o macho alfa, o bebê fêmea do bando Nez Perce se juntou a ele logo depois. O grupo de 7 membros, conhecido como Nez Perce, se separou e foi para o norte. Além da fêmea bebê que se uniu ao macho alfa da Estrela Solitária, um bebê macho e fêmea ficaram com o grupo Rose Creek. O macho e fêmea alfa mantiveram o grupo Nez Perce ativo com 4 filhotes. Um foi ferido num procedimento de captura. Outro foi morto por um veículo. A fêmea que restou se uniu ao macho do grupo dos lobos liberado em 1995. O grupo Soda Build. Esse grupo, no início de 1995, possuía um par alfa, 3 outros adultos e um filhote nascido naquele ano. 2 membros do grupo foram mortos ilegalmente. 3 filhotes nasceram, mas um morreu encurralado. Agora, o grupo está bem melhor depois de um total de 7 lobos terem se juntado pela fêmea do grupo. O primeiro grupo liberado, o grupo Crystal Beach, passou por momentos difíceis também. Eles também ajudaram a expandir a quantidade de lobos em Yellowstone. Um macho se juntou à fêmea do grupo Rose Creek para ter 3 filhotes, criando um novo grupo de lobos, o grupo Leopold. Atualmente, o grupo Crystal Beach tem somente 2 membros. Uma fêmea alfa número 5 e um filhote macho número 6. O macho alfa majestoso, lobo número 4, foi morto em 21 de maio por outro lobo, em uma luta por território. Os 2 filhotes foram em direções opostas. Um foi para o grupo Rose Creek, como macho alfa. O outro não teve tanta sorte. 75 milhas longe do irmão, o lobo número 8 do grupo Crystal Beach encontrou sucesso como macho alfa do grupo Rose Creek. Esse grupo de 11 lobos começou humilde, com somente 3 lobos, um par alfa e um filhote, liberada no início do programa de reintrodução. O macho alfa original, número 10, seguiu para o grupo e se tornou o primeiro dos pioneiros na comunidade de lobos em Yellowstone. Depois de ser liberado, ele surpreendeu a comunidade científica e amante de lobos, produzindo os primeiros lobos nascidos no parque em quase 70 anos. 8 filhotes no total. Uma surpresa e um aumento gigante no programa de reintrodução. Infelizmente, número 10 foi o primeiro lobo em Yellowstone que morreu. Em 23 de abril de 1995, um residente atirou nele. 10 meses depois, um juiz federal deu ao atirador uma multa de $10.000
e o sentenciou a 6 meses na cadeia. O macho alfa número 10 morreu. Seu legado e seu grupo continuaram. O grupo Rose Creek encontrou um novo macho alfa, o lobo número 8, do grupo Crystal Bend. Nessa época, o bebê do Rose Creek já tinha deixado sua mãe. Ela teve mais 3 filhotes em 1996. Naquela primavera, o novo macho alfa do grupo Rose Creek e a fêmea alfa original tiveram 3 filhotes. O tamanho do grupo aumentou em 1 porque um dos filhotes foi morto. O primeiro, o lobo macho número 22, foi atropelado por um caminhão de entrega. O macho número 21 perdeu a vida lutando por território com outros lobos. Hoje, os novos filhotes continuam a crescer. Com sorte, eles e os meio-irmãos irão crescer. Algum dia, criando seus grupos, aumentando a população dos lindos lobos em Yellowstone e continuando a linhagem do grupo Rose Creek. O grupo Rose Creek matou um alce esta manhã. São 5:30 da tarde e eles retornaram à carcaça. Quando o número 8, macho alfa cinza, se aproxima, número 9, fêmea alfa, um bebê e 2 filhotes estão lutando com a perna de um alce. Um filhote corajoso sai com o prêmio e a caçada começa. Esse não é o ritual de alimentação dos lobos, onde os animais se alimentam de acordo com seu ranking no bando. Isso ocorreu quando o alce foi morto e os lobos estavam com fome. Agora, que se alimentaram 12 horas atrás, querem brincar. A fêmea alfa número 9 assume a liderança. O macho alfa desenterra a perna de um alce para mastigar. O número 9 se afasta com 2 dos filhotes. Nesse período, mais membros do grupo chegaram e se juntaram ao jogo com o macho alfa. Brincar é um modo de os lobos subordinados testarem os alfas. À medida que o ano passa e os alfas ficam mais velhos, um dos mais jovens poderá substituir o número 9 e 8 como os alfas de Rose Creek. Os alfas dominantes parecem aproveitar a brincadeira tanto quanto os mais jovens. Se os alfas decidirem que estão com fome e quiserem comer, outros membros do grupo irão rapidamente substituí-los. O grupo Rose Creek exibe padrões de comportamento que evoluiu com os lobos nos últimos 1,8 milhões de anos. Suas ações, posturas e vocalizações são parte da hierarquia do grupo. E o crescimento e mecanismos de alimentação que asseguram o sucesso das espécies. A primavera chegou em Yellowstone. Com a estação, chega a migração anual da montanha Bluebird. O macho alfa do grupo Rose Creek está reunindo o bando. Eles se movem por outro caminho através do território de 30 milhas quadradas. Um dos filhotes de 9 meses sai do grupo. Um alce soa o alarme. O rebanho sente-se ameaçado, mesmo sabendo que é só um filhote.
O instinto o leva a tirar um bezerro sozinho para fora do rebanho. A inexperiência faz com que hesite. Um bezerro seria uma morte fácil. Quinze minutos se passam. O lobo não está certo do que faz. Às vezes, um lobo não vai matar sozinho até que tenha 18 meses de idade. Esse filhote é precoce, mas ainda não está pronto para matar agora. Finalmente, 2 búfalos o espantaram. Vai levar meses antes que esse filhote seja maduro o suficiente para matar sozinho. Hoje, ele mostrou iniciativa que possa levá-lo a começar um bando no futuro. À medida que o sol nasce, um grupo de coiotes se alimenta dos restos de um alce que os lobos mataram ontem à noite. O grupo de coiotes mostra o sistema de hierarquia, como o dos lobos, como o macho alfa precisa. A meia milha daqui, o macho alfa Rose Creek lidera o caminho para a caça. Os coiotes sentem a aproximação. Quando 2 bebês ansiosos reduzem a distância, um coiote soa o alarme. O grupo de coiote escapa rápido. De volta à caça, 3 dos filhotes encontraram uma perna de alce jogada fora e o jogo começa novamente. O macho alfa está com fome e se move para comer a carcaça. Primeiro, ele cheira os coiotes. Após o par alfa ter comido, 3 dos filhotes mais dominantes se alternam. Depois, mais outro. Depois, os mais velhos, enquanto os coiotes observam de cima. O macho alfa segue para as árvores e deixa seu cheiro. O resto do grupo irá seguir. Eles passarão o dia nas árvores, brincando e descansando. Os coiotes voltam para a carcaça, mas somente após os lobos estarem a uma distância segura, pois eles aprenderam que essa montanha é o domínio do grupo Rose Creek. A primavera traz um aumento repentino no suprimento de comida, sincronizando com a chegada de nova geração e surgimento anual de animais que hibernam. A marmota de barriga amarela ainda não saiu da toca depois de um sono profundo que durou 8 ou 9 meses. O coiote tem filhotes para alimentar agora e uma grande marmota se tornaria a refeição. Mas a marmota corre para a segurança de sua toca a tempo.
Os ouvidos aguçados do coiote irão captar o som da nova presa, enquanto um pequeno medavô se movimenta na grama. Normalmente o voo tentaria ficar escondido em local seguro, mas dessa vez ela ousa do lado de fora. De algum modo, o pequeno roedor escapa. Uma razão importante surgiu para que ela corresse. Ela estava tentando tirar o coiote de perto de seu ninho de bebês. Agora, a uns metros do ninho, a mãe se esconde em silêncio. Finalmente, o coiote vai embora. Por enquanto, a mãe e os bebês estão seguros. Se eles tiverem sorte, os bebês vão desmamar em menos de um mês e totalmente maduros em menos de um ano. O verão é uma boa época para o coiote. Os dias são longos e ele os passa sozinho e caçando. Comida não é escassa. O jovem coiote não mata o pássaro. Ao contrário, ele brinca com a presa ainda viva. Depois de quase uma hora, ele se cansa do jogo, depena o pássaro e o come. Outro membro do grupo retorna ao local onde ela enterrou a carne da carcaça de um alce que alimentou o grupo uns dias antes. Depois de comer e urinar, ela marca o território, primeiro arranhando, e depois rolando, deixando seu cheiro no local, para que os coiotes de outros grupos que passem saibam que essa área tem dona. Outro membro do grupo está ocupado caçando ratos. É algo que os coiotes fazem bem. Quando a comida é abundante, não é incomum para um coiote consumir centenas de pequenos animais em alguns meses. Tempos difíceis estão por vir. A primeira neve do ano cai naquela noite e os coiotes acordam para um mundo diferente. Os roedores que já existiram em quantidade, agora escondidos debaixo da neve, e os sentidos aguçados do coiote são tudo que existem entre ele e a fome. De repente, ele fica preso na caça. Incrivelmente, ele não pode ver ou cheirar a sua caça. Ela está muito abaixo de vários centímetros de neve. Ao invés disso, as orelhas dele, muito mais sensíveis do que as de humano, o conduzem à presa. O coiote está atento ao som do pequeno voo, se movendo abaixo da neve. Ele segue o som e quase pega o voo. Mas o coiote aprendeu que persistência vale a pena.
O coiote não se compara com o caçador-roedor. Isso provou ser um grande fator no dramático sucesso na expansão de seu espaço, porque os roedores são uma fonte disponível em qualquer ambiente para onde os coiotes possam migrar. Além disso, ele tem papel importante no ecossistema, como um controlador da população de roedores. Nos anos 40, Claymont, condado de Oregon, conseguiu com sucesso eliminar a população de coiotes, depois de matar 10 mil em alguns anos. Logo, a população de roedores aumentou e custou milhões em plantações perdidas. Finalmente, o condado resolveu o problema introduzindo os coiotes novamente, e uma lição valiosa foi aprendida. Durante o inverno, quando neva mais, os roedores caçadores se tornam mais e mais difíceis. O coiote, então, tem que dar atenção aos animais na superfície. Um alce adulto não tem medo de coiotes. Somente os fracos são vulneráveis. Uma mãe olha para seus filhos, muito enfraquecidos pelo inverno severo. Quando o alce sai do vale, o filhote fica sozinho, sem forças para segui-lo. Mas a mãe do bezerro sabe que ela precisa estar com o rebanho para sua própria segurança. E o bezerro está sozinho com o coiote. O predador avalia sua caça. Agora, o coiote espera. Parte de suas habilidades como caçador está na paciência. As horas passam. O bezerro está com a cabeça baixa, um sinal de que está fraco. Ao final da tarde, ele não aguenta mais. A noite cai no vale e a temperatura cai para menos 15 graus. O coiote se aproxima cada vez mais, enquanto o bezerro luta para se manter acordado no frio rigoroso. O bezerro não pode evitar o que se aproxima. Antes mesmo do sol nascer, é o fim. Para alguns, isso é cruel, mas é a natureza. A morte de uns dá vida a outros. Significa sobrevivência para o coiote e para os abutres que irão vir para se alimentar depois. Para o grupo de alces, ajuda a garantir a longa prosperidade. Eliminando os elementos doentes e fracos do grupo, o coiote garante um suprimento maior de comida para os outros e genes saudáveis para as futuras gerações. Os alces retornaram para o vale para se alimentar. A mãe observa o coiote se alimentar da carcaça do bezerro, como uma pega-rabuda come piolhos do seu pelo. Ao mesmo tempo, outras pega-rabudas comem a carne do bezerro morto. O ecossistema é uma rede complexa, tecida com precisão, criando o equilíbrio da natureza. O cheiro da carne atrai o resto da matilha. A caça irá sustentá-los no frio por vários dias. E eles irão retornar ao local até que cada pedaço de carne tenha sido comido.
Muitas espécies estão melhores este ano, graças aos lobos. As raposas vermelhas têm tido invernos mais fáceis, se alimentando do que os lobos caçam. Isso significa um aumento na população nesta primavera. Temos visto mais águias de cabeça branca agora do que vimos ano passado. Já estamos vendo os benefícios a curto prazo da reintrodução dos lobos, os benefícios a longo prazo para os alces e búfalos e para o habitat virão com o tempo. A porta irá abrir para retirar o lobo da lista das espécies ameaçadas para sempre. Nunca soubemos o quanto sentimos falta do lobo cinza até que desapareceu. Agora, depois de 70 anos, podemos trazê-lo de volta a Yellowstone. Mas, com as espécies mais ameaçadas, não teremos o luxo de uma segunda chance. Por isso, precisamos protegê-los agora. Versão brasileira BKS.